Fala, Plínio. Olá, Tudo Guilherme. bem? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo e você? Tudo ótimo também. Plínio, seja bem-vindo aqui à nossa live da Plenitude. É um prazer enorme aqui para todos receber você, inclusive para mim. Gente, para quem não sabe, o Plínio, eu fui numa palestra dele, né, uma palestra introdutória sobre PNL, e aí eu me deparei com muitas informações que nós, né, nutricionistas, não sabíamos. Nós não temos acesso a tão fácil essas informações, porque são coisas assim que até mesmo na graduação não são passadas. E aí eu realmente vi uma importância enorme de estudar isso mais a fundo, né, e até repassar essas informações para nós, né, que é esse público que atende essa demanda toda do emagrecimento. Então, Plínio, eu gostaria que você se apresentasse, tá, contasse um pouco da sua trajetória, da sua história, tá, até hoje. Legal. Enfim, obrigado pelo convite. Meu nome é Plínio de Souza, eu sou fundador da Ápice Desenvolvimento Humano, um instituto que trabalha com pesquisa em técnicas como programação neurolinguística, constelação familiar, coaching, aplicadas a temas específicos, né? Nós damos formação nessas técnicas todas e pesquisamos soluções para depressão, emagrecimento, dependência química, relacionamentos, entre outras. Estou há 20 anos na área, né, atuando. A Ápice existe há 18, desde 2002. E nós temos uma pesquisa com emagrecimento que começou em 2008, quando eu abri para grupos de pessoas obesas um programa chamado Desestruturando a Obesidade. E aí, ao trabalhar com esses grupos de obesos, eu fui identificando padrões, sabotadores que eram comuns serem encontrados nessas pessoas, né? E aí fui desenvolvendo soluções a partir, principalmente da programação neurolinguística aplicada, soluções específicas para cada um desses sabotadores. Hoje nós temos uma formação de PNL aplicada ao emagrecimento, formação de coaching para emagrecimento, né? Hoje não, já desde 2012, né, que essa formação acontece, e é isso. Perfeito. E aí, antes de você começar a entrar na área do emagrecimento, você trabalhava mais pela parte psicológica mesmo, relação à ansiedade e depressão, nesse A sentido? gente continua trabalhando, né? Eu trabalho qualquer tema, depressão, timidez, insegurança, baixa autoestima, explosividade, protelação, dificuldade de relacionamento, de comunicação. Nós temos uma equipe que trabalha e nós damos formação para profissionais que querem reestruturar emoções rapidamente, reestruturar qualquer causa emocional rápida. Eu faço, por exemplo, atendimentos ao vivo todo dia, nas minhas lives, mostrando a aplicação para resolver qualquer questão. Muitas vezes, em uma única sessão, você já consegue a solução para um ponto, né? Então, é a PNL de alto nível aplicada, né? PNL mesmo para reestruturação, para reprogramação emocional, para soluções de dentro para fora. Tá? Então, nós Eu, trabalhamos vários temas. Emagrecimento, Guilherme, na verdade, o problema emagrecimento tem um monte de coisa por baixo, né? Então, muita coisa. tem emoções atuando. E muitas vezes, simplesmente começar um regime, eu entendo que muitas vezes os nutricionistas se sentem frustrados, porque eles, cara, têm um trabalho maravilhoso, né? E eles apresentam isso para o cliente, e o cliente não segue, e o cliente sabota, e o cliente... Então, a minha alçada é essa outra, não é? Né? É contribuir para o trabalho, para contribuir para dar certo o projeto de emagrecimento do cliente a partir da reprogramação de dentro para fora. Exato. E já puxando nesse gancho que você falou, né, que ainda continua trabalhando de ansiedade, depressão, eu até cheguei a assistir a umas lives essa semana que você deu, né, com pessoas ao vivo, fazendo todo o procedimento, achei incrível também. E já pegando, então, nesse gancho, você acha que, por exemplo, a obesidade, ela tende, né, a gerar também ansiedade, depressão, e você controlando esses sintomas, você ajuda a pessoa também a emagrecer? Ou seria o oposto? O emagrecimento também faz com que a pessoa melhore os sintomas de depressão e ansiedade? Ou os dois juntos, né? O que eu entendo é o seguinte, que a ansiedade ela é causadora da obesidade. Entende? Eu não entendo tanto que a obesidade causa ansiedade. Pelo contrário, eu acho que a obesidade ela vem justamente tentando neutralizar a ansiedade.
As pessoas costumam usar a comida não como alimento físico, mas como remédio emocional. Então, o principal, são vários os sabotadores do emagrecimento, nós pesquisamos aqui 27 sabotadores que costumamos encontrar em processos de pessoas que querem emagrecer e não conseguem, começam a emagrecer e recaem. E o primeiro, sem sombra de dúvidas, é a compulsão alimentar. Então, se a pessoa tem uma compulsão, ela tem uma necessidade que não é física, ela tem uma necessidade emocional, eu costumo chamar ela tem uma fome emocional, né? Ela está comendo não por fome física, ela está comendo para preencher buraco, para preencher um vazio, para se livrar de uma angústia, de um vazio, de uma ansiedade. Então, o corpo, o sistema acostuma a ir de encontro à comida para aliviar, para preencher. Chega um momento que o corpo está viciado. Ele precisa da comida como um dependente químico precisa da sua droga. Por quê? Porque você é um estudioso de nutrição, né? Enfim, um profundo estudioso, né? Eu estava vendo sobre você, Guilherme. E assim, o excesso de carboidrato, o açúcar, enfim, vira tudo amido lá dentro, né? Vira tudo glicose, e libera a serotonina, né? E a serotonina traz uma felicidade, traz uma paz. E as pessoas ficam viciadas por esta química liberada pelo excesso de carboidrato, pelo excesso de açúcar. Então é uma necessidade química, é uma dependência química, né? Então o que eu percebo com muita gente, ela entra em abstinência durante o regime. Ela consegue, e consegue durante um tempo. Só que como ela não resolve essa estrutura emocional profunda, assim como os dependentes químicos que vão para as clínicas não resolvem a estrutura emocional profunda, a maioria deles recai. Em um ano, mais de 80% dos dependentes químicos que são internados de primeira vez voltam a usar suas drogas. E no emagrecimento isso não é diferente. Uma pessoa que é obesa, que tem compulsão forte, ela vai conseguir se sustentar com remédio ou atividade física intensa, né? Ela precisa de algo porque a atividade física intensa vai liberar serotonina, vai liberar endorfina, e a endorfina diária, ela dá uma segurada no buraco. Ela dá uma segurada, mas se a pessoa tem que parar a atividade física por algo, ela tem uma contusão, alguma coisa acontece, que é quando o buraco vazio começa a pulsar novamente, ela precisa voltar a comer compulsivamente. Então, se não resolver a compulsão, ou a pessoa transfere para um outro elemento, como, por exemplo, atividade física intensa, como, por exemplo, uma droga, como, por exemplo, religiosidade, a prática, por exemplo, da meditação intensa diária, ou de uma prática religiosa, libera ocitocina no sangue, também libera um pouco de serotonina. E aí ela começa a ficar um pouquinho mais aliviada do seu buraco, do seu vazio. Então o problema não é a comida, o problema é a estrutura emocional profunda e, é claro, também hábito alimentar. Exato. Eu, pela minha prática, já tem muita gente que eu peguei, por exemplo, que fez bariátrica e voltou depois a comer tudo de novo e engorda tudo de novo, né? Assim como pessoas que emagrecem também, a tendência delas ganharem peso é muito grande, né? Se elas realmente não tiverem um acompanhamento, se elas não tiverem toda uma questão psicológica trabalhada, essas pessoas que emagrecerem tendem a retornar aos seus pesos. A gente fala que emagrecer não é a parte mais difícil, né? A manutenção do peso perdido que é a parte mais difícil, que é onde a gente tem que se atentar. E um dos motivos de eu ter insistido para você fazer aqui a live hoje comigo é que, por exemplo, eu já estudei muito sobre o sistema compensatório fisiológico, que seria, estudar, puxando agora para a minha parte de nutrição, que seria o sistema de recompensa fisiológico do nosso corpo, que a gente tem um sistema que a gente precisa se alimentar, uma questão que a gente libera substâncias, essas substâncias também são viciantes, né? E a gente tem esse sistema de recompensa. A gente tem, por exemplo, inibições, né, nos nossos sistemas fisiológicos que causam patologias, né, resistência à insulina, resistência à leptina. Então, aquele indivíduo obeso, ele vai ficando naturalmente com mais fome, ele vai ficando menos saciado, justamente porque esses sistemas fisiológicos dele estão comprometidos. Mas mesmo, e a gente também estuda, né, o sistema compensador hedônico, que é um sistema de recompensa que envolve a textura da comida, que envolve o sabor, que envolve o paladar, o cheiro que você sente, né? Isso é o sistema de recompensatório hedônico, que são questões não associadas,
a parte fisiológica, né? Isso também é muito importante. Mas uma das questões que eu achei interessante é que mesmo estudando tudo isso, mesmo estudando e sabendo todos os sistemas de recompensa do nosso corpo, tentando fazer, né, tentando evitar esse sistema, ainda falta alguma parte que aquela pessoa ainda não consegue controlar a fome, não consegue controlar a sua emoção, né? A gente sabe que a emoção fortemente vai atrapalhar ela conseguir ali manter o planejamento alimentar dela. E aí eu gostaria que você falasse alguns exemplos, né, do que você observa, quais são os principais erros nossos ou os principais gatilhos mesmo, né, sabotadores que esses indivíduos apresentam, que realmente impede eles de conseguir manter um plano alimentar. Vamos lá, tem bastante coisa para falar. Em relação ainda à compulsão, né? A compulsão, o que ela tem por baixo muitas vezes é uma estrutura emocional de vício, tá? O que eu costumo dizer é o seguinte: todo vício tem compulsão, nem toda compulsão é vício. Você pode ter uma compulsão temporária que passa, uma compulsãozinha, né? Por exemplo, se você me der uma caixa de chocolate, eu vou gostar, vou comer devagar alguns dias e depois eu vou ficar fissurado por chocolate ainda um período. É Até que eu Páscoa paro, agora, né? e aí ela passa. Agora, quando a pessoa tem vício, ela é uma estrutura de identidade, é uma identidade que parece incompleta, que falta algo. Falta algo. Ela não está sustentada nas suas duas pernas. Então, é quando a pessoa sente essa angústia, um sentimento de vazio. E quando a gente vai buscar a causa disso, e nós temos técnicas específicas, né? Programação neurolinguística é um trabalho muito profundo, né? As pessoas, o nome passa a pressão positivamente. Programação neurolinguística é reprogramação ou seja, informações que estão lá nos seus neurônios, ou seja, imagens, sons, sensações, histórias do passado. Linguística, trabalhando os significados atrelados a isso que produzem as emoções que a gente tem hoje, os comportamentos que temos. Então, quando nós vamos buscar as causas neurolinguísticas dessas pessoas, a maioria das vezes, Guilherme, nós encontramos essas causas antes dos 10 anos de idade. A estrutura de vício de uma pessoa obesa vem antes dos 10 anos de idade. Na maioria das vezes é um sentimento de desamparo, de desproteção, de rejeição. Tá? Então, é algo que é construído na criança, na estrutura emocional infantil. E é como se uma parte ficasse presa na infância a partir daí. Então, vou dar exemplos. Por exemplo, uma pessoa que nasce o irmão mais novo, a irmã mais nova, e ela sente que perdeu o amor dos pais aos 4 anos de idade. Pode parecer bobagem para nós adultos, mas para a mente de uma criança isso pode ser uma tragédia. E como a gente grava, a gente programa padrões emocionais com forte impacto emocional, então isso pode ser algo que ela não sabe por que ela não tem paciência com aquele irmão menor, não gosta daquele irmão menor até hoje, e aí ela desenvolveu um sentimento de carência, de insegurança, de falta. Tá? Isso pode se dar, por exemplo, com a morte de alguém, de um pai, a morte de uma avó querida e a criança sente muito. Pode se dar com separação, onde ela se sente culpada. Pode se dar com ela não sentir amada pelo pai, não sentir amada pela mãe. Né? Então, são várias... Um primeiro dia de escola de aula traumático, né? Experiências de abusos infantis, de abuso sexual. São coisas que podem disparar esse sentimento de desamparo, de vazio, né? E que pode acompanhar uma vida inteira. E aí ninguém encontra isso, ninguém trabalha e reprograma isso, pô. Né? Então vai dar remédio, vai pressionar, pô. E aí o gordinho fica taxado como sendo uma pessoa sem força de vontade, como sendo vontade fraca. Não, emagrecimento de uma estrutura de obesidade mesmo, é tema para gente grande. Emagrecimento é algo tão complexo quanto dependência química, porque a droga está ali todo dia, tá bom? Então, é preciso, quando tem estrutura de vício, estrutura de compulsiva forte, precisa resolver isso ou direcionar a pessoa para um outro vício. Atividade física é maravilhosa, isso não é o problema. O problema é, ela usa aquilo porque sem aquilo ela fica mal? Então, por que eu vou trabalhar esse mal? E a atividade física vai ser algo que vai me fazer melhor, mas não vai me salvar do buraco, do vazio. O buraco vazio é uma estrutura emocional que precisa ser trabalhada. Então, eu dou essa ênfase à questão da compulsão, porque ela é o principal que a gente encontra. Mas a gente tem outros sabotadores. Tem outros sabotadores. E
Eu lembro de você, quando eu fui assistir sua parte introdutória. Hoje, né, a gente tem informação que se você vive num ambiente obesogênico, né, por exemplo, se sua família for obesa, você tem aí 80 a 90% de chance de ser obeso. E aí, lembrando agora, eu lembro de você falando que muitas das atitudes que os pais tomam com os filhos, às vezes de forçar, né, a comer, às vezes de querer agradar os pais, terminando aquele prato. Então, tudo isso, junto com esse ambiente que essa criança vive, que provavelmente os pais não vão ter uma alimentação também saudável, e justamente por isso que essas crianças vão se tornar obesas. Mas, além disso, né, além do ambiente que eles vivem, desse aumento de comida inadequada, tem esse fator também. Às vezes, elas são incentivadas a comer tudo, né, para agradar os pais. Ou um outro exemplo que você falou, um término de relacionamento, um ciúmes de um namorado, são coisas que assim a gente não pensa, né? A gente não entende. E isso a gente, muito dificilmente, a gente vai perguntar numa consulta, né? Vai querer investigar isso a fundo. E hoje veio fortemente, né, a nutrição comportamental, mas ainda assim tem muitos casos que a gente realmente assim indica para o psicólogo, né? Indica para às vezes para um psiquiatra, mas mais para um psicólogo para cuidar de ansiedade, porque a gente sabe que o nosso trabalho muitas vezes nesses casos vai ser em vão. Eu queria que você falasse sobre esses outros sabotadores, sobre a influência dos pais também, sobre esse término de relacionamento, dos ciúmes, né? Fiquei feliz que você lembrou de vários aspectos da palestra. Que Sim, bacana, faz tempo já? faz um tempinho, foi ano passado ou retrasado. Que bacana. Bom, vamos lá. Então, um sabotador, vou falar de vários sabotadores que a gente encontra. Um deles é a comida como expressão de afeto familiar. Então, aquela família aquela mama, aquela família que vive o afeto em torno da comida. Mangia che te va bene, bambino, come mais. Não, come mais, come. Né? Então, eu falei aqui como se fosse uma família italiana, mas a gente tem isso em várias culturas, né? Todas, Brasil também, principalmente, No muito, né? Todo Brasil mundo. também, você vai para os mineiros, outro mineiro tem que ter um monte de pote de doce, né? Vai Na pra Bahia, geladeira. vai lá pra Na cima. Bahia, nossa, Ixi, né? Então, a gente tem essa questão de que acaba sendo um gatilho afetivo. Então, a comida está conectada com afeto. A pessoa come com afeto. Então, ela quer comer porque a comida traz amor, traz carinho. Inconscientemente, isso está linkado. Então, quando a gente descobre isso, e aí eu nos meus treinamentos, na minha formação de PNL para emagrecimento, eu dou ferramentas para fazer perguntas e identificar quais são os sabotadores. Quando a gente descobre isso, a gente vai desativar isso. Eu preciso desativar essas âncoras, esses gatilhos da comida associada a tanto afeto. Não é? Um outro aspecto assim, por exemplo, é também o padrão de comer bastante ou de engordar como sendo um código de pertencimento familiar e entre amigos. Então, sabe aquela coisa de que, nossa, a gente é tudo gordinho e é feliz? A gente se ama, a gente... Então, fica muito desafiante para a pessoa emagrecer, porque parece que ela se torna um estranho no ninho. É como se ela perdesse um lugar na manada. E nós, como mamíferos, a maioria dos mamíferos vive em manada, nós seguimos a manada, né? Então, às vezes a pessoa ela segue um padrão, um biotipo, ou ela segue hábitos. Todos nós seguimos hábitos. Até padrão financeiro. Nós temos amizade com pessoas num nível financeiro. Pessoas que ganham salário mínimo têm amizade com gente que ganha salário mínimo, entendeu? Milionário tem relação com milionário. Então, o simples fato, né, de você fazer parte de uma família ou de amigos, né, isso tende a te manter ali, porque inconscientemente é como se fosse uma traição você sair dali. E se você volta magro ali, você, de alguma forma, você não é igual, você não ama tanto, você não nos espelha. Entende? é igual o exemplo lá do comediante, né? Falaram que quando ele estava gordinho, ele era mais engraçado. Quando ele ficou emagreceu, ele perdeu a graça dele. Isso a gente tem até com nossos amigos, né? Quando eles emagrecem, a gente toma um susto e fala, caramba, né? Você mudou tanto. Às vezes a pessoa muda, né? Você não enxerga mais ela do mesmo jeito. Então, esse é um dos sabotadores, né? O estranhamento das pessoas à mudança. Então, eu costumo preparar o meu cliente que está passando por um processo de emagrecimento já para essa fase de estranhamento. Por quê? Porque
se você é uma pessoa carismática, se você é uma pessoa que tem amigos, as pessoas já te amam você sendo gordinha, as pessoas têm um lugar para você no coração delas. E de repente você aparece outro, entendeu? As pessoas falam, puta, cara, quem é essa pessoa? Não, pô, mas olha, não precisava, eu gostava mais de você antes. Não, foi demais. Isso é um balde de água fria para algumas pessoas que estão no processo de emagrecimento. Existe toda uma luta interna, toda uma conquista que, de repente, ao invés dela ter o prêmio, ela tem, na verdade, um menos afeto de quem as amam. Para algumas pessoas, isso é um sabotador forte, tá? Às vezes Mesmo a um pessoa já desprezo, estando né? magra e tal, ela ainda sente dor quando um amigo parece que olha para ela com um pouco de, pô, não reconhecendo muito bem. Então é preciso preparar para isso, é preciso preparar para ela acolher esse amigo falando, olha, eu sei que você me ama, vem cá, você vai se acostumar, tá tudo bem, entendeu? Exatamente. Isso a gente acontece até com a gente, né? Na É, verdade, quem deveria ser preparado a tudo isso, não somente a pessoa que emagreceu, mas nós, né? Evitar de fazer esses comentários também, né? Evitar de ter essa crítica, assim, às vezes indireta, né? Cara, a é, pessoa emagreceu perfeito, né? Pô, excelente, como você tá bem, você tá ótimo, assim. Com mas eu vou te falar certeza, uma o coisa. emagrecimento, né, foi muito melhor para ela do que ela ter mantido aquele peso. Só que, Guilherme, olha só. Eu passei por isso, cara. Eu tenho uma amiga querida lá de Fortaleza, a Nília, que nós nos conhecemos e ficamos muito amigos numa imersão que fizemos de 10 dias de formação. E ela era bem obesa, bem obesa. E era uma pessoa muito carismática, muito querida. Nossa, eu adorei aquela menina. A gente ficou amigos. E aí depois a gente se viu, fui lá para Fortaleza uma época, a gente se encontrou. E aí depois de uns 8 anos, eu ia dar uma formação lá em Fortaleza, entrei em contato com ela e ela falou, pô, Plínio, vamos primeiro nos ver aqui no Skype porque eu estou muito diferente. Cara, era uma outra pessoa. Ela tinha emagrecido, ela tinha feito a bariátrica e ela também tinha especialização em PNL na época, então ela também trabalhou as suas causas emocionais. E ela estava magra e estava uma mulher, digamos assim, muito mais sedutora, atraente, não é? Mas não era a minha amiga. Então eu olhei assim e Sim, falei, cara, não é? Meu não é coração, mais meu o que você coração, meu tinha, né? coração sentiu, tipo assim, essa é uma outra pessoa. Então eu senti na pele a reação que uma pessoa pode ter que já ama você gordinho e de repente você emagrece. Então o que eu preciso preparar é a pessoa para essas possíveis reações de outras. Porque as outras vão demorar um pouquinho até se acostumar. É que nem o Hassum que você falou agora há pouco, Leandro Hassum. Quando Isso. eu vi também magro, né, de cara no programa noturno que ele estava fazendo, putz, eu achei estranho, perdeu a graça. Só que depois de alguns episódios que eu fui vendo assim, eu comecei a achar o Magrelo engraçadinho também. A graça dele tá lá de uma outra forma. A minha mente demora um tempo para eu desativar aquilo que eu tinha como referência e criar uma nova. Então eu preciso trabalhar a pessoa para estar forte para esse estranhamento dos outros. Perfeito. E aí, no geral, agora saindo dos sabotadores, como. Eu não sei se é possível, né, você falar isso, mas, por exemplo, quais são as técnicas que você utiliza, em que elas se baseiam, né? E o que é necessário durante ali essa consulta, né, de PNL, para que essa pessoa se destrave, para que essa pessoa tire, né, esse gatilho, esse sabotador. Primeira coisa, eu preciso identificar os sabotadores, porque são muitos. São muitos. Dá para, nossa, tem muita coisa dá para falar aqui. Depois de identificar o sabotador, aí a gente vai trabalhar cada um com técnicas apropriadas. Eu não sou fundamentalista, não é só a programação neurolinguística que resolve. No entanto, a PNL ela tem um conjunto de ferramentas muito poderosas, ela é muito flexível. Então, ela te dá muito potencial para intervenção e conseguir resultados, tá? Mas eu integro no nosso método, no meu treinamento para emagrecimento, eu integro também um pouco de PNL e um pouco de coaching, né? Principalmente, perdão, um pouco de constelação familiar, um pouco de coaching, mas principalmente a estrutura da programação neurolinguística, né? E aí nós temos técnicas variadas. Por exemplo, se eu for trabalhar uma compulsão alimentar, eu posso puxar por aquele sentimento que ela tem de vazio e chegar na origem rapidamente, como você já viu em algumas lives dos atendimentos meus ao vivo. Técnica simples, a gente consegue. O inconsciente a gente diz que é uma gueixa. Se você pedir com jeitinho, sabendo conduzir, ele te leva até a origem. Chegar na origem
daquilo que a gente chama de uma possível regressão, né? Quando o inconsciente te leva e de repente te mostra uma situação de útero ou uma situação de 3 aninhos de idade, a arte é o que você faz quando você chega lá. Como você ressignifica, como você reprograma, como você elabora aquele conteúdo, que dependendo do método pode demorar meses, anos de processo e não elaborar completamente, mas com um método de PNL bem aplicado, de alto nível, você elabora na hora. Você chegou lá, você ressignifica. E aí, de repente, aquela insegurança, aquela baixa autoestima que a pessoa sente uma vida inteira por conta de uma crença que ela assimilou, de que eu sou menos, eu sou rejeitado, eu não sou bem-vindo, ela ressignifica de uma vez, pum! E ao ressignificar, reorganiza as informações no cérebro, reorganiza a sua química corporal. São outros sentimentos que começam a ser emanados, emitidos. E aí, quando a pessoa se surpreende, naturalmente não tendo mais aquela ansiedade louca que ela tinha, ou aquele sentimento de vazio. Eu gosto de dizer que uma mudança bem feita com programação neurolinguística é quando a pessoa diz, nossa, sou eu? Aquela situação que ela ficava insegura, ela fala, nossa, eu estou aqui de boa. Ou ela sair do restaurante e lá fora falar, nossa, nem lembrei da sobremesa. Sou eu? O que está acontecendo comigo? Entendeu? Porque antes ela já ia comer, ela começava o almoço já pensando na sobremesa, já torcendo para chegar a hora da sobremesa. Então é uma desprogramação do padrão de maneira objetiva. Então eu dei esse exemplo na questão da compulsão. Eu poderia dar, por exemplo, o exemplo da pessoa que segue um código de pertencimento ou, né, seguindo o padrão do comer muito ou da obesidade, ou ela teve aquele padrão lá de trás, que ela tinha que comer tudo para agradar os pais, ou os pais adoravam quando ela era gordinha. Se ela era magrinha, não. Então ela engordar para agradar os pais. Então a gente vai precisar trabalhar já esse padrão, descobrindo uma nova maneira de pertencer. E aí eu já integro com outras técnicas, que não só PNL, né, na minha formação e no meu atendimento. Então, eu integro, por exemplo, com um pouquinho de processos sistêmicos, de base de constelação estrutural, não constelação normal, né, Bert Hellinger, mas é uma constelação estrutural. Nosso método chama-se estrutural sistêmico, constelação mais ao estilo Matias Vargas. É uma outra linhagem de alemães que desenvolveram um outro olhar para as constelações. E o que acontece? Então a pessoa vai devolver esse padrão, né, da obesidade ou do padrão alimentar, e ela vai reverenciar e pertencer trazendo um novo, podendo trazer um novo padrão alimentar, um novo biotipo, em homenagem com humildade, com sentimento de pertencimento, né? Ser um estranho no ninho, mas com humildade e sentimento de pertencimento, fortalecer a pessoa para conseguir fazer isso. Então você percebe que já é uma outra estratégia. Eu não estou trabalhando com chegar na causa lá do buraco, do vazio, é um outro padrão. Ou, por exemplo, a criança descobrir, ou seja, voltar na sua memória daquela criança que decidiu engordar para agradar o pai ou comer muito para agradar os pais, de também assim ousar fazer diferente e ainda assim se sentir amado. É sutil, mas poderosa. Por quê? Porque a mente da criança, a mente lá de trás, ela ainda estava em formação de conceitos. No entanto, no sentido mecânico, o hardware era muito poderoso. Agora estava instalando softwares ainda rudimentares. Então instalou o software lá, entendeu? Que eu não sou amado. Instalou o software lá que se eu não comer muito, mamãe não vai gostar de mim. E aí se forçou aquele padrão que virou hábito repetitivo até hoje. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Sim, perfeito. Tem um caso que eu trabalhei, te dando exemplo de caso que você pediu, que era um homem que era bem obeso, fez a redução, né, fez a cirurgia bariátrica, aquela, que eu nem lembro o nome, aquela mais drástica, que retira um bom pedaço do intestino. E o médico disse, não tem jeito de engordar mais. Muito bem. Depois de um tempo, ele voltou lá no médico. Ô, doutor, como é que eu estou aqui? O médico falou, o que é isso, rapaz? O que aconteceu? Ele falou, o senhor falou que eu não ia engordar mais. Ele falou, cara, mas como é que está a sua alimentação? Eu estou comendo quase como antes. Ele falou, mas não pode? Ele falou, mas o que acontece? Um pedaço do estômago, do esôfago dele virou estômago, Guilherme. Cara, um pedaço do esôfago virou o estômago dele dilatou de um jeito.
E esse sujeito, ele era um cara que toda noite ele ia para um restaurante. A mulher nem acompanhava ele mais. Ele ia para um restaurante, pedia um bom vinho e fazia aquele manjar dos deuses. E aí quando a gente chega na origem do sentimento dele, é quando ele era pequeno, ele sentia que a mãe gostava mais da irmã, ele se sentia preterido em relação à irmã. Só que como ele comia melhor do que a irmã, a mãe chegava nele e falava: olha como ele é lindo, seu irmão, filha, que fofinho, olha que gracinha, ele come tudo. E tava, ai, querido. Então ele sentia mais amor da mãe quando ele comia tudo, então ele comia mais ainda, comia mais ainda, comia mais ainda. E aí, de repente, aos 47 anos, ele continua indo lá para aquele momento de amor sublime, ele e a comida todas as noites, e com isso, enfim, tendo todo esse problema. Então é preciso Eu vejo, assim, na minha prática, né, eu vejo realmente, assim, a questão, além do que você falou, né, a questão social muitas vezes envolvida, né? Se a gente falou de família, a gente falou de amigo, por exemplo, o hábito de beber. Ninguém começa bebendo uma cerveja porque gosta, né? Cerveja, quando você toma a primeira vez, não é gostoso, é horrível, né? E o hábito de beber, ele se torna ali presente justamente para quê? Para você se familiarizar ali entre os amigos, né? Para você se socializar. É que nem cigarro, ninguém começa fumando cigarro porque gosta, né? Cigarro é horrível na primeira vez que você fuma. Você começa fumando justamente, às vezes, pela questão social. E aí, agora puxando para a dieta, muitas vezes a gente vai se alimentar, você começou uma alimentação errada a sua vida inteira e aí você decidiu fazer dieta. Seus amigos já eram acostumados com a sua alimentação errada, né? Você já comia ali com os amigos e você sai com eles e leva a sua comida, né? Cara, a crítica que você vai receber, os tantos comentários que você vai receber daquilo, vão te impedir de realmente você conseguir fazer dieta, porque vai ser uma coisa chata, vai ser uma coisa frustrante. Você sai com os amigos, vai para um barzinho, e aí eles não, putz, não vai beber, meu, pô, não sei o quê, entendeu? Isso, cara, é experiência própria. Passei muito por isso a vida inteira, mas assim, sempre fui cabeça fechada para tudo isso, entendeu? Eu já tinha esse meu lado, né? Então, realmente, assim, a questão social, toda essa parte que você vai ter que enfrentar de início, muitas vezes te impede, né, de você realmente conseguir ali alcançar o seu objetivo. Eu vou completar ainda com mais alguma coisa. Você sabe que horas são? agora são 9h42. Tá bom, perfeito. A gente vai até umas 10h10, né? Então temos tempo. Isso até 10 horas, mais ou menos. E aí, agora puxando aqui pro meu lado também, para eu, por exemplo, fazer essa live um dia com você, eu me forcei muito, porque eu não gostava de sair, não gostava de aparecer, não gostava de me filmar. Então, assim, muita coisa, pelo menos de em 2 anos para cá, eu mudei muito, né? Hoje eu não tenho mais esse receio tanto de aparecer, de falar em público, né? Mas realmente eu trabalhei por conta própria essas questões minhas. Então eu vejo real assim a necessidade da gente realmente estar trabalhando isso, porque isso influencia em tudo na nossa vida, não somente no emagrecimento, mas para as questões sociais, para a questão de autoestima, né, principalmente. Pois é, sem dúvida. E voltando para essa questão assim de alguns sabotadores mais, assim, o que a gente encontra bastante como sabotador é questões em relação a sexualidade, por exemplo. Pessoas que têm problema com a sexualidade, às vezes, engordam para fugir do sexo, para de alguma maneira ser menos atraente. Então a gente encontra como causa, por exemplo, medo do sexo, problemas com o sexo oposto, medo de homem, por exemplo, ou homens com medo de mulheres, tá? Homens, às vezes, com vergonha do seu físico de alguma maneira, por tamanho de membro, sabe? Então, são coisas que a gente, que inconscientemente a pessoa engorda, ou o contrário, tem gente que super emagrece inconscientemente para ficar menos atraente, perde cabelo, fica careca, mulheres, tá? Então, por isso que eu falo que é tema para gente grande, porque às vezes você vai ter que resolver isso. Às vezes a pessoa tem um abuso sexual de infância mal resolvido, até hoje, e ela tem 30 anos, e ela é bem obesa para ser menos atraente, porque ficar atraente a põe em risco, porque a colocou em risco quando ela tinha 6 anos. Porque aos 6 anos, 7 anos, ela de alguma maneira já atraía o masculino, entendeu? Porque já tinha uma sensualidade que se destacava de alguma forma. E aí isso hoje, ela não tem, lá no fundo até tem, quando eu caso assim, tá? Ela sente desconforto em ser atraente, em ser sedutora. Eu preciso... As emoções que ficaram associadas à experiência do abuso. Aquilo precisa deixar de ser um monstro.
Ela precisa ressignificar e se reconectar com sua sensualidade agora, não mais como aquela criança amedrontada que ainda está dentro dela hoje, ou revoltada. E sim, hoje se colocando como uma pessoa madura, com poder pessoal que diz: eu sou muito sedutora, sou muito sensual com quem eu quero e para fazer aquilo que eu quero. Né? Então, sabendo se posicionar, ou seja, precisa amadurecer essa parte. Outros sabotadores que a gente encontra assim por exemplo, pessoas que casam com a comida, não é? E com os filhos. Então a pessoa se separa de um relacionamento abusivo, de um homem que não a respeitava muito, e aí ela não casa de novo, não quer casar de novo. Eu protejo meus filhos de um novo macho alfa nessa casa que pode fazer, né? Querer matar a ninhada anterior, fazer problema. Então protejo os meus filhos e protejo a mim mesma e caso com a comida e engordo. Né? Então, esse é um dos sabotadores. Às vezes Engordar com a proteção do filho. o engordar é o próprio fato de você ficar maior, né, e proteger a sua casa, proteger o seu filho, né? Pois é. No sentido de ficar forte? Isso também. Esse é um outro sabotador. A ideia de que tamanho é igual a fortaleza. Tá bom? É um outro sabotador que a gente encontra. Tamanho é igual a fortaleza, riqueza ou saúde. Então, se a pessoa emagrece, ela sente como se ela estivesse ficando doente. Então, não. Aprender, porque era cultura familiar. Precisava estar gordinho que está forte, senão vai ficar doente. Ou os antepassados passaram fome. Então, é como se ela comesse por eles, meu amigo. Isso acontece, a gente encontra volta e meia. Então, ele come. E quando ele descobre que tem a ver com isso é uma questão de uma emoção tão forte que libera. Quando inconscientemente ele não tem mais que comer hoje por 2, por 3, porque ele passou fome na infância, ou porque os seus pais passaram, nossa, muda o padrão. Ele não precisa mais ser uma pessoa fissurada em comida. Muda de dentro para fora, sem se forçar. São vários sabotadores, né? E aí, na maioria dos casos que você observa, esses sabotadores, eles vêm desde a infância mesmo, ou existem sabotadores e casos assim que eles acontecem recentemente? Tem sabotadores que podem acontecer mais recentemente. Né? Por exemplo, uma mulher que se relacionou com um homem misógino, né? E que depois não quer mais, se fecha para qualquer outro homem. Então ela teve um trauma tão forte num relacionamento que ela se fecha e engorda para chamar menos atenção, por exemplo. Então pode acontecer na fase adulta também. Né? Olha só um outro sabotador, a vergonha, o medo do flerte, o medo da paquera. Então muitas mulheres não desenvolveram um poder pessoal para colocar limites. Não sabe dizer não com poder. São pessoas boazinhas. E aí, no Brasil, o homem, o latino no geral e no Brasil, né, ele muitas vezes ele avança de uma maneira um pouco agressiva na sedução. Nas baladas, então, muito agressivo, muito demais agressivo. Já vai botando a mão na cintura, já vai, entendeu? E aí as mulheres que têm medo assim, disso, não conseguem se posicionar com firmeza, muitas vezes engordam porque elas não conseguem lidar com a paquera, não conseguem lidar com o desejo no olhar do outro. Você já deve ter visto, já encontrado isso, né, no seu trabalho também. Sim, isso com medo, muito comum. né? Tem medo. E aí ela engorda ou super emagrece ou fica careca para chamar menos atenção. Cara, é impressionante. Mas engordar é algo que acontece muito, né? E assim ela se protege. A gente também tem ao contrário. A pessoa ela engorda para ela ficar menos sedutora, porque se ela fica sedutora, pessoas se interessam e ela tem mais risco de pular a cerca. Então, aquele cara que fala, receber uma cantada por semana, tudo bem, mas receber 3 por dia eu não aguento. Então é melhor ficar gordinho para preservar meu casamento, inconscientemente. Sabe? E com mulheres isso também acontece. Então, é menos comum esse, mas eu estou te dando exemplos assim de vários sabotadores que a gente pode encontrar. Tá bom? E os sabotadores no geral, eles demoram muito tempo para que você consiga ressignificar? Ou às vezes, assim, questão de uma... Uma sessão. Uma sessão. Por quê? Porque 1, 2... Num processo, quando a gente faz um mapeamento de sabotadores do emagrecimento, do levantamento, nós podemos encontrar aí de 2 a 12 sabotadores por pessoa. Tá?
é incomum só um, ou mesmo dois é incomum, normalmente a gente encontra pelo menos três, e é incomum 12 também. Então, mas encontrar seis, assim, é algo bem comum. Seis, sete, cinco. Não, bacana. Sabe? Tanto que a gente brincando, né? Eu fui assistir até com minha namorada o seu curso introdutório. A gente saiu de lá brincando. Falei, amor, a gente vai ter que trabalhar muita coisa, porque a gente se identifica, né, com muita coisa que a gente teve, né, que a gente vai se ligando de coisinhas que vão passando, que a gente realmente precisa trabalhar, né? Em questão dos É pais, verdade. questão de por exemplo, ser visto, né? Tudo isso. Né? Então a gente saiu fazendo essa brincadeira. Putz, a gente precisa realmente trabalhar, que a gente tem muita coisa ainda para evoluir. Todos nós temos. E E aí, aí, olha só. Fale, fala, pode pode falar. falar. Um outro padrão, receio dos ciúmes do cônjuge. Então, é mais comum em mulheres, mas pode haver em homem também. Mas eu vejo muitas mulheres que, quando emagrecem, elas chamam mais atenção. E aí o cônjuge pira de ciúmes. E aí de controle, fica mais controlador e tal. E ela fala: ai, não aguento esse homem assim, ai, deixa eu engordar de novo para ele ficar seguro. Entendeu? Então, isso é um sabotador que pode surgir já na fase adulta, né? Então, a mulher que casa com um homem que é um pouco inseguro do amor dela por ele, vou dar um exemplo de um caso que eu já trabalhei vários, mas, por exemplo, uma mulher que ela é meia dura com seu marido, porque ela é dura com seu pai, ela tem raiva do seu pai, teve bronca do seu pai, e aí ela projeta isso no marido, no masculino. Então, ela é dura com ele, ela é meio seca com ele, e ele acaba sendo um pouco carente, um pouco inseguro do amor dela por ele. E aí, quando ela de repente começa a chamar muita atenção e poderosa, e aí ele fala: pronto, agora que eu vou perder. E aí ele pira. Então, veja só em que nível que vai a nossa intervenção, quando você se torna um especialista mesmo em intervenção para mudanças emocionais. A gente vai trabalhar essa mulher na relação dela com o pai dela interno, com o masculino internalizado, para ela se abrir para o masculino fora, e como consequência, esse masculino, o marido, finalmente se sente conectado, amado, e de igual para igual, e não debaixo dela e ela em cima. E aí, ele pode ficar seguro do amor dela, portanto, se ela for mais bela, mais atraente, tá tudo bem. Cara, isso que você falou é impressionante. Eu observo muito isso, né? Por exemplo, imagina duas pessoas assim obesas que ficaram juntos já tem um tempo, 10 anos. E a mulher decidiu emagrecer. Cara, a mudança para ele, né, em ver ela emagrecer, vai ser muito maior, provavelmente, né? Em ter esses ciúmes dela emagrecendo, realmente dela ficar mais bonita, mais chamativa, né? Provavelmente as crises comecem a aumentar em casa, né? E a desistência, por exemplo, vem da minha parte, essa mulher que, por exemplo, passou comigo, ela conseguiu emagrecer. E o marido dela não fez dieta, continua obeso. A desistência dela, provavelmente na dieta, vai ser muito maior. Porque se o casal não consegue fazer dieta junto, ou se um tem essa mudança muito drástica enquanto o outro não tem, começa as brigas, começa essa questão e ela para de vir, ela volta, ela engorda, tudo de novo. Isso eu tenho uma experiência própria com isso, né, com uma paciente que ia casar, queria emagrecer, não deu certo. E é muito desafiante mesmo, porque ainda tem aquela questão do código de pertencimento, né? De repente você agora se tornar uma pessoa diferente em relação ao outro, então você soma dois problemas aí. Então a gente vai precisar resolver. Então, o que precisa mudar nela para conseguir a mudança dele? Como é que eu vou com a PNL? Seria bom uma mudança ou para ela se blindar, ou para ela trazê-lo para esse universo. Entendeu? Como ampliar o potencial de influência dessa pessoa sobre o outro? Estratégias de comportamento. Ampliar o repertório de comportamentos que ela não conhece ainda, que ela pode ter para conseguir isso. São possibilidades, né? Ou até mesmo passar a confiança, né, para o seu parceiro, também a ponto dele realmente começar a confiar mais nesse estado que ela se encontra, né, porque muda, né, não tem... Isso. Ou é o outro sabotador lá. É isso aí. Ele se sentir seguro, mesmo ela estando mais chance e ele estando naquela posição. Isso, exato. E aí, como que você difere a técnica do PNL para a técnica do coach? Elas têm muitas diferenças? São trabalhos distintos? São distintos. É claro que coaching, você pode ter um coaching que integra outras técnicas, né? Nem todo coach trabalha o coach puro, o coaching estilo americano puro.
Então, coaching é, em essência, levar a pessoa de onde ela está até onde ela quer chegar. Com metas, etc, né? Com Com trabalhos, meta, objetivos. com ações, com tarefas, com comprometimento. Então, o coaching é um método baseado em perguntas que geram reflexão, insights, tomada de decisão e ação. Então, o coaching puro para o emagrecimento funciona não para todo mundo. Funciona para pessoas que têm mais determinação, que têm sabotadores menos profundos, menos intensos. Tá bom? Uhum. Quando existe um sabotador emocional muito forte, muito forte, muito forte, muitas vezes o processo de coaching só não vai ser suficiente. Ele vai precisar dizer, mas na verdade você não quer mudar. Tem um lado da pessoa que quer mudar e tem um lado que não quer, com certeza. Tem um lado que necessita do padrão anterior. Então, E o aí já trabalho da vai PNL... para BNL, né? Aí é PNL. PNL trabalha a reprogramação emocional de dentro para fora. Dá para trabalhar Uhum. uma depressão de 10 anos, de 15 anos, em questão de 2 sessões, 3 sessões. Você já me viu lá, às vezes, trabalhando em uma sessão, cara. Mas é porque, assim, eu sou, enfim, eu tenho mais de 15 mil horas de atendimentos, enfim, eu sou diferenciado nesse sentido. No entanto, poxa, não é desafiante para uma pessoa que já tem uma boa formação, né, fez um bom estágio e que depois já de um ano, 2 aprendendo, consegue trabalhar uma depressão de 10 anos em meia dúzia de sessões. Eu vejo assim, na minha parte clínica, eu até preciso fazer, inclusive, o seu curso, eu tinha até conversado com você, né? E na minha parte clínica, eu sempre fui uma pessoa que nunca fui muito aberta, né? A contar histórias, a conversar, a compreender, né, em relação pessoal, relação emocional. Eu nunca fui assim, entendeu? Eu nunca fui dispor minhas emoções. E isso é uma coisa que me falta, né? Me falta numa consulta, por exemplo, entender essa parte comportamental da consulta para poder justamente atuar sobre isso. E isso, por exemplo, é uma questão própria minha. Eu sei que eu sou assim, eu sempre fui assim. Nunca consegui me expor, né? Hoje, putz, minha namorada brinca pra caramba comigo por causa disso. Mas é isso, entendeu? Eu sei que na minha consulta se isso seria muito necessário, porque eu vejo justamente essas questões que estão aí, que são necessárias para a gente consiga fazer um melhor atendimento. Você sabe que, assim, quando eu dou formação para muitos nutricionistas, tá? Nós aqui damos no curso de PNL para emagrecimento, a gente sempre tem, assim, pelo menos 30% da turma nutricionista. Às vezes mais. E eu tenho também pessoal da área esportiva, né? Personagens, pessoal também da área de estética. E, é claro, coaches, psicólogos. E pessoas que estão querendo entrar para esse universo. Pessoas que conseguiram emagrecer sozinhas e que agora querem ajudar pessoas a emagrecerem e tal. Então, o que eu digo é o seguinte. Se você é um nutricionista, você vem fazer uma formação como essa, para ser um cara bom também na reestruturação das causas emocionais, eu costumo recomendar você ter 2 cartões. Então, você ter o dia que você atende como nutricionista e o dia que você atende como um coach de emagrecimento. Tá? Por quê? Porque se você juntar os 2 na mesma sessão, você pode confundir o cliente e ele pode não valorizar aquele trabalho, ele nem veio buscar isso, parece uma invasão. Então, eu recomendo, quando você percebe que tem sabotadores ali no cliente, você, puxa, fala, eu também tenho esse outro trabalho, um trabalho assim, assim, assado. Você quer marcar uma conversa num dia específico com a gente, fazer uma avaliação e ver se é preciso trabalhar algumas questões aí que te sabotam emocionais? E aí ela vem no dia que você está com roupa de penelista, né? Ou de coach, né? E aí, você entendeu? É um dia que você atende naquilo, para ela separar bem. Então, aqui agora é uma outra metodologia. E aí você identifica os sabotadores e apresenta o seu plano de solução. Ó, meu projeto é de 12 sessões, nós vamos trabalhar assim, assim, assado, pá, 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 pá. Se você quiser assim, o valor é esse. Então, tem esse trabalho do nutricionista em mim e tem esse trabalho, né, do coach com PNL em mim. Você pode entender? Sim, perfeito. Eu Tanto é que recomendo. a Ou fazer técnica... parceria com um profissional. Né? Assim, por quê? Porque muitos profissionais do coaching de emagrecimento, os que não são nutricionistas, eu recomendo, meu amigo. Você vai recomendar, vai fazer parte do projeto de emagrecimento, ele tem um profissional especializado acompanhando.
né? É fundamental, né? Para uma clínica, Isso. inclusive, que trabalha diversos profissionais, né? Ter alguém que aplica essas técnicas, né? Antes até mesmo de passar conosco, né? Perfeito. É, parceria, né? Enfim, você faz uma parceria com alguém que você confia e assim. Eu também sou a favor de ter duas consultas, né? Até porque provavelmente numa consulta de PNL, né, quando você investiga essas outras questões, a consulta acaba se tornando muito demorada, né? Porque se você vai fazer a questão, né, a anamnese alimentar, mais essa questão do PNL, eu acho que a consulta ficaria muito longa, né? Então acho que dividir realmente seria o melhor caminho, né? Sem dúvida, a gente fala que precisa de uma hora inteira para fazer uma anamnese bem feita, né? Uma entrevista inicial bem feita dos sabotadores do emagrecimento. Não, perfeito. Bom, Plínio, vamos encerrando por aqui. Cara, obrigado demais, tá, pela sua presença. Gente, quem não segue o Plínio, sigam ele. Tá fazendo lives essas semanas de quarentena incríveis, tá? Para conhecer até um pouco o trabalho mais dele. Bom, Plínio, espero que vocês tenham gostado, tá? Agradeço aqui a sua presença, agradeço também a presença de todo mundo que aqui assistiu. E obrigado também à Plenitude, né, pela oportunidade aqui de fazer as lives. Poxa, eu agradeço também, Guilherme. Tá? Foi um prazer estar aqui com você, com vocês. Agradeço o convite. E na segunda-feira que vem, quem quiser saber mais profundamente sobre compulsão e sobre vício, diferença de compulsão e vício, tipos, causas, como tratar, eu vou ter uma aula específica na segunda-feira que vem, às 8 da noite, especificamente sobre. A gente não vai falar dos outros sabotadores, a gente vai falar de vícios e compulsões no nível bem profundo, tá? Então, quem quiser saber, vai lá na minha bio e se inscreve, tá? É gratuita, na segunda-feira que vem. Perfeito. Que horas que vai acontecer a live? Às 20 horas. 20 horas? Às 20 horas não vai ser uma live, vai ser via YouTube, tá? Porque são 2 horas, não cabe aqui. Então é um processo um pouco mais longo. Então, das 8 às 10 na segunda-feira que vem, o link para inscrição está na bio lá do Plínio de Souza PNL. Perfeito. Plínio, obrigado, viu? Prazerzaço conversar aqui com você. Tchau, Prazer tchau, também, gente. obrigado. Tudo de bom. Tchau.